dedicado a sua vida depois que ele foi eleito em viajar visitando todas as igrejas da, nosso, da nossa denominação dentro do Brasil. E reservado sempre um espaço por convite, ele sempre faz presente. Quando eu liguei para ele, falou, pode agendar, não tem nada, a gente pode marcar que nós estaremos com vocês. E essa disponibilidade, essa alegria de servir, né, que faz parte e que orienta e dirige o caminho da igreja e faz com que a igreja cresça. Esse amor, essa dedicação pela igreja. Nós nos lembramos que os missionários que passaram por aqui, por volta do ano de 1870, eles andavam a cavalo, às vezes a pé, para vir visitar as igrejas que aqui estavam instaladas, para vir visitar os irmãos que precisavam desse pastoreio que o reverendo Sérgio está trazendo para nós, da Igreja Nacional. Foi ouvir o pastor Nelson, que foi membro dessa igreja, hoje ele é pastor da segunda igreja quadrangular. E ele testemunhando que ele morava, os pais moravam na fazenda, os avós, e eles, como os missionários, evangelizaram as pessoas e estavam fazendo culto na fazenda. Mas o dono da fazenda disse, olha, dentro da minha propriedade não pode mais ter culto. Aí então o pastor ia a pé até a fazenda, e ali na porteira da fazenda, ele reunia os irmãos para compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus. Olha que preciosa que é esta palavra. Os pastores se disponibilizavam para anunciar, mas os irmãos também estavam ávidos para ouvir essa palavra. Que nesta noite você possa receber essa palavra no seu coração, você possa receber essa palavra com esse desejo mesmo de ser alimentado espiritualmente, com o desejo que eles tinham no passado, que nós tenhamos hoje também. Reverendo Sérgio. Vamos colocar em pé mais uma vez? Vamos orar mais uma vez. Eterno, soberano e maravilhoso Deus, grande é a nossa alegria nesta noite, Pai, de nos reunirmos, ó Deus, para agradecer pela vida, Senhor, meu Deus, de cada servo e serva tua que se encontra aqui nesta noite. E para agradecer ao Pai por essa palavra que o Senhor já preparou para nós através do reverendo Sérgio, que é o presidente da nossa Assembleia Geral, que é o pastor dos pastores da Igreja Presbiteriana Independente, Pai. Que o Senhor, Deus, ilumine o seu coração neste momento, Pai. E que, ó Deus, o teu Santo Espírito, Senhor, abra os nossos entendimentos, abra, Deus, os nossos corações, e que sejamos cativos agora, Senhor, tão somente da tua palavra, que nada, Senhor, nem ninguém, Senhor, possa tirar ou roubar, Senhor, meu Deus, este momento, o nosso coração e a nossa mente da tua presença, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Sérgio. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Pode sentar-se, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém. Que gostoso nós nos reunirmos na presença do Senhor para celebrarmos um momento tão importante na história da igreja, 120 anos. Eu me sinto privilegiado, viu, reverendo Gilmar, irmãos presbíteros e presbíteras, né? Porque Deus me deu essa graça de atuar hoje à frente da nossa Assembleia Geral. E todas as igrejas que eu visito, a maioria está fazendo aniversário, né? Então tem sido uma benção, porque a gente participa dos aniversários das igrejas e ver o povo de Deus que ama a igreja. O povo de Deus que é entusiasmado pela igreja. Isso enche o nosso coração de alegria, isso dá esperança, porque a IPI do Brasil é uma igreja viva, a IPI do Brasil é uma igreja vibrante, e nós servimos ao Senhor com toda a alegria e com toda a disposição. E aí ver aqui os irmãos, nos reunirmos aqui na casa do Senhor para esta celebração, é um momento também de muita alegria e de muito privilégio na presença do Senhor. Eu estava em Campinas ontem e vindo de Campinas para cá, passando aqui na região de Rio Claro, Dois Córregos,
Jaú, Brotas. Fiquei imaginando o que o reverendo Gilmar falou, né? Os nossos pastores pioneiros, né? Que vinham aqui, o reverendo José Manuel da Conceição, de Brotas, caminhando a pé por todas essas regiões aqui, né? Serra de Botucatu toda por aqui, depois ele morre indo para o Rio de Janeiro a pé, imaginem, né? O desgaste físico em favor da obra do Senhor. O reverendo da Gama, quando vem dos Estados Unidos, ele era um português da Ilha da Madeira, ele se estabelece em Rio Claro, né? E de Rio Claro, então, ele começa a fazer o seu campo de missão, visitando todas essas regiões. Ele organiza a igreja de Dois Córregos, depois ele organiza a igreja de Rio Claro, ele organiza a igreja de Cachoeirinha do Avaré, né, do antigo Rio Novo, e isso tudo no lombo de mulas, né, no meio da selva, no meio da floresta, e muitas vezes sendo acossado por animais à espreita, por nativos, né, os povos nativos daqui, os guaianás. Então, era sempre um grande desafio. Mas esses homens tinham no coração o desejo de anunciar o evangelho de Jesus. O reverendo Vicente Temudo Lessa, que foi pastor aqui, né, pastor da organização da igreja, pastor de Lençóis, o reverendo Vicente sai do Maranhão, né? A família dele é do Maranhão, e ele vem para cá, né, para a chamada Boca do Sertão, uma região totalmente culturalmente diferente da região dele, lá no Maranhão, para ser pastor aqui, para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor, para fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse anunciado. Isso é um privilégio, isso é uma alegria. E poder compartilhar isso aqui com os irmãos nessa noite, os 120 anos dessa igreja, completados no dia 15, né? Quarta-feira passada, né? 120 anos. Que bênção nós podermos estar juntos e assim louvarmos ao Senhor. Esse é um mês importante, porque também é o mês da reforma, né? Então é um mês que nos chama a atenção para algumas reflexões muito importantes. Eu quero refletir com os irmãos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. É o último capítulo dos Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Atos, capítulo 28, a partir do verso de número 16. Deixe aí a sua Bíblia aberta, deixe o aplicativo do seu celular na Bíblia aberto, para que nós possamos depois estar fazendo a leitura do texto bíblico. Antes da leitura, apenas uma contextualização. Este é o último capítulo do livro de Atos. Aliás, os Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário. Eu recomendo a você, meu irmão, minha irmã, a ler, se você já leu há bastante tempo, ou se você lê só alguns trechos, eu faço um desafio para você essa semana. Pegue para ler todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Né? Leia devagar, leia versículo por versículo, não precise fazer aquela leitura corrida, porque você vai se surpreender com aquilo que Deus fez na vida da sua igreja. O livro de Atos é um livro extraordinário, porque ele conta como Deus fez a sua igreja avançar, a sua igreja se desenvolver. E se nós estamos aqui hoje, é porque lá no livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram dispersos. A palavra disperso em grego é diasperoi, e diasperoi é diáspora, e diáspora quer dizer sementeira. Ou seja, eles foram jogados como sementes, e aonde eles iam, o evangelho ia brotando. Olha que interessante, né? Eles foram sendo perseguidos, esparramados como sementes, e o evangelho ia brotando pelo trabalho, pela unção do Espírito Santo na vida deles. Esse texto que eu vou compartilhar com os irmãos relata os últimos acontecimentos que Atos registra da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está em Roma, prisioneiro em Roma.
Mas se nós voltarmos um pouco antes, lá no início do capítulo 28, capítulo 27, capítulo 26, capítulo 25, nós vamos entender o que aconteceu com Paulo. Paulo estava nas suas viagens missionárias, levando o evangelho, mas com aquele coração desejoso de voltar a Jerusalém, de voltar à sua cidade, de voltar à sua terra. E as pessoas diziam para Paulo: não vá, não volte, porque os judeus querem te pegar, os romanos querem te prender, não volte para lá. Mas Paulo voltou. E quando Paulo volta, conseguem fazer uma arapuca, uma artimanha para prender Paulo. E Paulo é preso, Paulo é acusado de alguns crimes, ele é levado para Cesareia, onde ficava o local onde o imperador, o Império Romano tinha o procônsul para fazer o julgamento dele. E ali ele é acusado de vários crimes. E no meio da acusação, Paulo pede a palavra e diz: eu apelo para César. Eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado em Roma. Portanto, eu apelo para César. Esse apelo de Paulo para César faz então com que ele seja encaminhado para Roma. Ele se livra das mãos dos judeus, porque os judeus queriam matá-lo, e ele agora é levado como prisioneiro para Roma. Ele embarca num navio, e esse navio tem que cruzar o Mediterrâneo para chegar até Roma, até a região da Itália, para ele poder então depois chegar a Roma. E no meio dessa viagem, essa viagem é uma viagem tumultuada, no meio dessa viagem há vários acontecimentos complicados, mas o pior deles é uma grande tormenta, um grande vendaval, uma grande tempestade. Se você voltar um pouco no texto bíblico, no capítulo 27, você vai perceber que eles ficaram quase 15 dias sem ver a luz do sol. Escureceu, o mar agitado, o mar estava bravio, algo terrível, e aquele barco onde eles estavam, aquela pequena embarcação, começa a chacoalhar de todos os lados. E as pessoas que estavam ali começam a se desesperar, e alguns começam a temer pelas suas próprias vidas. Depois de muita tormenta, eu não vou me alongar aqui, mas é apenas o contexto para nós entendermos. Depois de muita tormenta, o navio se dá com umas pedras. E o navio começa a se despedaçar, ele encalha naquelas pedras, e com a batida das ondas no navio, o navio começa a se despedaçar. O centurião, então, ordena que todos os soldados, que todos os prisioneiros, e era um barco de prisioneiros, que todos os prisioneiros fossem mortos. Mas o oficial da guarda diz: não, Paulo está aqui e Paulo teve uma visão, e nós confiamos na visão, e a visão de Paulo é que nenhum daqui de nós iria morrer. E de repente, o barco começa a afundar, e eles têm que se jogar ao mar, eles se agarram aos pedaços de madeira, os que sabiam nadar conseguem sair nadando, e logo eles chegam numa pequena ilha. E a ilha se chamava a Ilha de Malta. Já estamos no início do capítulo 28. E na Ilha de Malta, eles estão reunidos ali para secar as roupas, estavam molhados. Eles foram recebidos pelos ilhéus. Havia muita chuva, havia muito frio, e eles então fazem uma grande fogueira e começam a jogar gravetos, lenha, naquela fogueira. E Paulo então pega um monte de lenha, gravetos, e vai jogar na fogueira. E quando ele está atirando o feixe de gravetos, uma víbora peçonhenta, uma cobra venenosa, fugindo do calor, segura na mão de Paulo. E quando os nativos viram aquela cobra, víbora, pendurada na mão de Paulo, disseram: este homem é um assassino, porque ele não morreu ali, mas agora ele vai morrer aqui, porque a justiça de Deus não o deixa viver. Paulo sacudiu aquela víbora, jogou a víbora no fogo, e eles começaram a esperar que Paulo começasse a inchar, eles começaram a esperar que Paulo caísse morto de repente. E depois de muito esperar, todos curiosos olhando para Paulo, e nada de anormal acontecia,
eles começaram a dizer uns para os outros: esse homem é um Deus. Esse homem é um Deus. E Paulo, então, aproveitando aquela situação, começa a pregar o evangelho. Havia um homem naquela ilha chamado de Públio. Ele recebeu Paulo e hospedou Paulo na sua casa. O pai de Públio estava enfermo, estava doente, estava com disenteria, muita febre, e Paulo foi visitar, impôs as mãos sobre aquele homem e ele foi curado instantaneamente. A partir desse momento, todos os enfermos da ilha eram levados até aquela casa para que Paulo orasse por eles. E eles ficaram naquele lugar, então, por 3 meses. 3 meses na ilha de Malta. Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora. O cristianismo é mais antigo na ilha de Malta do que em Roma. Sabia disso? O cristianismo nasce na parte europeia, na ilha de Malta. Muito mais antigo do que o cristianismo em Roma. Por quê? Porque Paulo pregou na ilha de Malta. Depois de 3 meses, Paulo então embarca num outro navio e eles chegam até Siracusa, a região ali da Sicília, e dali eles navegam até a costa e chegam até um local chamado Puteoli. E depois daquele local, ele então caminha a pé até Roma. E quando os irmãos ficam sabendo que Paulo está chegando em Roma, eles fazem uma grande festa, um grande encontro e se juntam a Paulo numa região chamada de 3 Vendas, na praça de Ápio. E Paulo então chega a Roma. Verso 16. E agora eu quero ler o texto bíblico, porque vamos retomar aqui o texto. Paulo está lá como prisioneiro, lembrem-se. Paulo havia apelado para César. Paulo, portanto, tem que ficar com um soldado romano do lado dele, acorrentado com ele. Verso 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou, guardem isso, irmãos, 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês. Guardem isso aqui, porque é pela esperança de Israel. Guardem isso, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares esta seita, olha o que eles diziam, esta seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saísse, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, dizendo: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos,
para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios. Guarde isso. Foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Amém? Vamos repetir junto essa última frase? É a última frase do livro de Atos. Vamos juntos? Sem impedimento algum. De novo, sem impedimento algum. Aleluia. Palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, lendo esse texto, estudando esse texto, pregando sobre esse texto, sempre procurava um tema importante e um tema que estivesse presente ao longo desses versículos. Um tema que fizesse uma ligação com esta história que eu contei aqui do contexto do livro de Atos. E eu sempre voltava a este tema: você não pode parar o Evangelho. Este tema vinha sempre: você não pode parar o Evangelho. E lendo esses versículos, isso vinha repetidas vezes: não importa o que aconteça, não importa o que quer que seja, Deus fará com que o Evangelho avance. O Evangelho vai continuar, o Evangelho vai seguir adiante. E aqui no final do livro de Atos, o último versículo, o 31, lá no finalzinho, Paulo está ensinando, falando, pregando sobre Jesus sem impedimento algum. Ninguém podia parar o apóstolo Paulo. Ninguém pode parar o Evangelho. Amém? Mas, na história, tentaram parar o Evangelho várias e várias vezes. Eu sou também professor de história. Eu gosto bastante de história da igreja. Mas não vou falar muita coisa de história, mas 2 acontecimentos históricos são importantes registrar aqui. No ano 300, na virada do 3º para o 4º século, assumiu o Império Romano o imperador Diocleciano. E Diocleciano, ele é considerado na história dos imperadores romanos como aquele que empreendeu a pior perseguição aos cristãos. Foi a pior e foi a última grande perseguição. Haviam tido outras perseguições na época de Nero, na época de Calígula, na época de Cláudio, quando o apóstolo Paulo estava vivo, na época de Nero, também na época do apóstolo Paulo. Tivemos a grande perseguição de Domiciano, que inclusive exilou João na ilha de Pátimos. Mas a perseguição de Diocleciano é considerada a pior delas. Porque Diocleciano fez uma determinação, um édito, onde ele ordenou que todos os cristãos eram obrigados a entregar para o império as escrituras, as partes das escrituras. Naquela época, nós ainda não tínhamos a Bíblia como temos hoje, compilada com os seus 66 livros. Mas nós já tínhamos o Antigo Testamento completo e já tínhamos os 27 livros do Novo Testamento completos. Mas eles eram porções. Alguns tinham o Evangelho de Mateus, outros tinham o Evangelho
de Marcos, outros tinham o livro de Atos, outros tinham as cartas de Paulo, e os cristãos trocavam essas escrituras entre si para que eles pudessem ler nas catacumbas, nas suas casas, para que eles pudessem se alimentar da palavra de Deus. E o imperador Diocleciano teve um start e disse: esse grupo de cristãos, eles são assim por conta desse livro, por conta dessas escrituras. Portanto, ele ordenou que todos os cristãos tinham que entregar as suas escrituras, as porções das escrituras que eles possuíam. E quem não entregasse, deveria ser executado, preso pelo império e executado. Na cabeça de Diocleciano, se ele destruísse a Bíblia, ele destruiria os cristãos. Se ele destruísse os livros, ele destruiria os cristãos. E ele empreende uma grande perseguição. E qualquer que fosse pego com uma porção das escrituras sagradas era preso imediatamente. E muitos tiveram, inclusive, que renunciar a Cristo. Negar a Cristo para não serem mortos pelo Império Romano por Diocleciano. Mas você não pode deter o Evangelho. Diocleciano achou que matando os cristãos, e ele fez a maior perseguição. John Fox escreve um livro bastante interessante no século XIX, chamado A Era dos Mártires. E ele vai chamar esse momento, que foi o momento mais terrível da história da igreja, onde ele dizia que o sangue dos mártires, o sangue dos cristãos, que esse sangue que era derramado nas arenas, no Coliseu, brotou, ele serviu como adubo para fazer florescer a semente do Evangelho, porque ninguém para o Evangelho. 13 anos depois de Diocleciano, o imperador Constantino, que era parente de Diocleciano. Constantino tinha mãe que era cristã. E ele se torna um adepto do cristianismo. E ele promulga o Édito de Milão, onde ele reconhece que o cristianismo era uma religião legalizada pelo império. Não só o cristianismo, é verdade, ele legalizou todas as outras religiões no Império Romano, mas ele legaliza o cristianismo. Posteriormente, o imperador Teodósio é que vai oficializar o cristianismo como religião oficial do império, um pouco mais à frente. Mas o mesmo Constantino, 12 anos depois do Édito de Milão, no ano 325, o imperador Constantino, ele ordena que o Império Romano, sob as suas custas, as custas da tesouraria do império, que o império fizesse 50 cópias fiéis e perfeitas das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E essas cópias fossem preservadas pelo próprio império, que antes quis destruir a palavra de Deus. Você não pode parar o Evangelho. Ninguém pode parar o Evangelho. Amém? Vocês conhecem na história um filósofo muito importante, um dos grandes expoentes do iluminismo, chamado Voltaire. Voltaire é considerado um racionalista, alguém que foi muito além do seu tempo, dando uma ênfase absurda à razão, para que, a partir da razão, nós pudéssemos enxergar outras possibilidades. Voltaire é um homem muito inteligente, é um grande expoente do iluminismo do século XVIII. Mas Voltaire era ateu. Voltaire não acreditava em Deus. E Voltaire não gostava dos cristãos. E Voltaire disse que 100 anos depois que ele morresse, ele não daria 100 anos e o cristianismo desapareceria da face da terra. A Bíblia desapareceria da face da terra, porque a Bíblia era um livro que ninguém entendia. Era um livro que não era racional. E, portanto, a racionalidade, a iluminação da razão acabaria com o cristianismo, acabaria com a Bíblia e não haveria mais cristianismo. Bem, Voltaire morreu em 1728 e nós continuamos aqui. A Bíblia está aqui, viva entre nós. Amém? Mas a maior ironia disso, irmãos, a maior ironia
é que 50 anos depois que Voltaire morreu, Voltaire tinha dito 100 anos depois da morte dele, a Bíblia desapareceria e o cristianismo acabaria. 50 anos depois que ele morreu, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa que era de Voltaire. E na casa que era de Voltaire havia uma grande imprensa, tipos móveis, uma prensa de madeira, gutenbergiana, onde ele imprimia os seus livros, os seus folhetos. E a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele e usou as máquinas de Voltaire para imprimir milhões e milhões e milhões de Bíblias e distribuí-las por toda a Europa. Você não pode parar o Evangelho. Aleluia. Você não pode parar o Evangelho. Deus vai fazer com que a sua palavra avance. Deus vai fazer com que o Evangelho prossiga. Deus vai fazer com que a maravilhosa história de Jesus continue sendo anunciada, porque o governo e o reinado de Cristo continuam sobre a terra. Aleluia. Ninguém pode impedir o avanço do Evangelho. Vocês estão aqui há 120 anos como igreja organizada, há 150 anos como o Evangelho entrou para essas terras, por estas paragens, e nunca ninguém conseguiu parar o Evangelho. Aleluia. Nunca ninguém conseguiu parar o Evangelho. Ok, pastor, mas então nós podemos encher o peito, estufar o peito e com todo o ufanismo dizer que o Evangelho todo vai ser anunciado e pregado porque todos vão se converter. Ninguém segura o Evangelho. Mas existe aqui, irmãos, um compromisso da igreja. Existe aqui um compromisso de nós, cristãos. Porque nós fomos chamados para, em resposta a esta verdade inexorável, ninguém vai parar o Evangelho. O Evangelho vai avançar, o Evangelho vai continuar, e nós, como cristãos, nós é que temos que dar a nossa resposta a esse inexorável avanço do Evangelho. Nós temos responsabilidades a fazer. Como igreja, como povo de Deus, nós temos responsabilidades a cumprir para que este Evangelho de fato avance, para que esse Evangelho de fato seja divulgado. E olhando para o texto bíblico, para a história de Paulo, nesses versículos que eu li aqui, Paulo está lá em Roma, nós vamos encontrar em Paulo o arquétipo perfeito daquela pessoa em quem nós, como igreja, precisamos olhar para ele. Assim como ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, olharmos para Paulo e como igreja, nos identificarmos com ele, para que nós possamos dar uma resposta a essa marcha inexorável do Evangelho. Quais as respostas que nós como igreja podemos dar? O texto bíblico vai nos ensinar algumas dessas respostas. A primeira delas, Paulo nos ensina que para que o Evangelho avance, para que ninguém segure o Evangelho, nós temos que deixar Cristo reinar em nossas tribulações. Amém? Você pode repetir comigo? Deixar Cristo reinar em nossas tribulações. Pastor, mas o que tem a ver? Vitória, o avanço do Evangelho é vitória e tribulação. O Evangelho avançou na tribulação. O Evangelho se desenvolveu na tribulação. O Evangelho se desenvolveu nos momentos de luta. E o apóstolo Paulo aprendeu na carne deixar Cristo reinar nas suas lutas e tribulações, para que o Evangelho fosse proclamado. Nós vamos ver no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo chegando preso em Roma. Ele está aprisionado. Paulo vai a Roma com uma ideia na cabeça. E essa ideia não era a sua defesa. Provavelmente deve ter algum irmão, irmã, advogados aqui. E a gente, quando lê esse texto, imediatamente a gente pensa, poxa,
Que estratégia de defesa fenomenal que Paulo teve. Ele era cidadão romano, apelar para César. Era uma estratégia de defesa para prorrogar a sua condição. Não, não era estratégia de defesa coisa nenhuma. Era uma estratégia missionária. Era uma estratégia para pregar o evangelho no coração do império. Era uma estratégia para pregar o evangelho lá no coração de Roma, a cidade eterna, a cidade do império, onde a força econômica, social e política estava. Paulo quer ir para lá para pregar, e para isso ele passa por tribulações. Paulo não está indo lá de primeira classe. Paulo está indo a Roma preso. Os barcos de prisioneiros eram as famosas galés. Provavelmente vocês já assistiram aquele filme antigo, Ben-Hur. Foi regravado posteriormente, né? Mas a versão original, com Charlton Heston, é a melhor que tem, né? A mais antiga. O Ben-Hur mostra as galés, os escravos, né? Remando nas galés, os escravos do Império Romano. Era mais ou menos um barco como aquele. Os prisioneiros estavam ali, mas eles tinham que, de alguma forma, também ajudar o barco a se movimentar, a trabalhar ali. Paulo estava aprisionado. Paulo chega a Roma, depois de passar por um naufrágio na ilha de Malta. Paulo chega a Roma e ele é acorrentado a um guarda romano. Provavelmente uma corrente no seu tornozelo, ligando com o soldado que estava lá. E ele está preso. Mas o apóstolo Paulo aprendeu na sua vida a deixar Cristo reinar nas suas tribulações. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo faz uma relação de sofrimentos, uma relação de martírios. 2 Coríntios 11, a partir do verso de número 24. E ele começa a dizer ali: eu apanhei com varas em 5 ocasiões diferentes. Os romanos, quando açoitavam, batiam nos prisioneiros, os romanos usavam o açoite, o azorrague. Eram tiras de couro com pedaços de ossos na ponta. E esses açoites rasgavam a pele. Faziam estragos, dilaceravam a pele. Mas os judeus não. Os judeus tinham uma técnica pior. Os judeus batiam com varas, com pedaços de pau, com pedaços de madeira. E Paulo apanhou dos judeus em 5 ocasiões com pedaços de pau. Por que os judeus usavam isso? Porque quando batiam com madeira, ao contrário dos romanos, a carne ficava toda dilacerada, os judeus machucavam os órgãos internos, quebravam as costelas, trincavam os ossos, hematomas horríveis internos, hemorragia interna, sangramento interno. Era muito pior do que apanhar de açoite. Apanhar de açoite, você tinha as dores daquele momento, mas apanhar de varas, que era o instrumento de tortura dos judeus, era muito pior. E Paulo diz: eu apanhei com varas em 5 ocasiões diferentes. Ele continua, tentaram me apedrejar até a morte. Sofri naufrágio 3 vezes, não foi só aquela lá. Ele havia sofrido outros 2 naufrágios. Passei fome, passei sede, passei frio, passei nudez. Paulo está enumerando os seus sofrimentos. Mas Paulo, e por conta disso, irmãos e irmãs, Cristo reinava nas tribulações de Paulo. O grande perigo do evangelho é quando o evangelho se torna ufanista. Quando o evangelho se quer se aliar às estruturas de poder. Isso nunca deu certo em lugar nenhum.
Porque o lugar do evangelho não é o palácio. O lugar do evangelho é no coração das pessoas. O lugar do evangelho é no coração daqueles que sofrem, daqueles que são necessitados. O lugar do evangelho não é no palácio. E Paulo sabia muito bem disso, porque Paulo, anunciando Jesus, pregando Jesus, falando de Jesus, ele sofria todas as perseguições e martírios do próprio povo, os judeus, e do próprio império romano, mas ele deixou Cristo reinar nas suas tribulações, a ponto de Paulo escrever: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago comigo no meu corpo as marcas de Jesus. Vejam lá, irmãos, no versículo 17. 3 dias depois que Paulo estava em Roma, quando Paulo chega do navio, eles desembarcam numa região chamada Puteoli. De Puteoli a Roma eram a mais ou menos 200 quilômetros. Imaginem você andar, estava no navio prisioneiro e agora você ter que andar. Naquela época não havia trem, não havia trole, tinha que andar. Né? No máximo no lombo de um burro, de um jumento, de um cavalo. Ele, como prisioneiro, provavelmente teve que andar até Roma. 200 quilômetros aproximadamente. Ele chega em Roma, 72 horas depois que ele está em Roma, ele já chama os judeus das sinagogas que estão lá, porque ele quer anunciar Jesus. E quando ele chega e chama os judeus para conversar com ele, os judeus vão ali e Paulo começa a falar para eles: olha, eu estou aqui, eu vim preso, eu não cometi crime nenhum, mas eu estou aqui pela esperança de Israel. Essa frase é extraordinária. Paulo deixou Cristo reinar nas suas tribulações, porque Paulo tinha esperança naquele reino que não é um reino mundano, não é um reino político, mas é o reino eterno. A esperança de Israel. É por isso que eu estou aqui, algemado a essas correntes. E Paulo começa a falar para aquele povo: vocês já ouviram falar de mim? E eles disseram: nunca ouvimos falar de você, nunca ninguém falou nada a seu respeito. Mas nós sabemos que essa seita a quem você serve, ela é contestada aqui. Aqui a palavra seita, no original grego, é hairesis. Hairesis é a palavra para heresia. Os judeus estão dizendo para Paulo: você é um herético. Você está pregando heresia. Veja, Paulo, com todo esse processo que ele teve de chegar a Roma, preso, 3 dias depois reunir ali os principais dos judeus para falar da esperança de Israel, e eles dizem para Paulo: Paulo, você é o herético. Você está pregando heresia. Isso desanimaria qualquer um. Né? Mas Paulo deixou Cristo reinar nas suas tribulações. Paulo disse para eles: olha, é pela esperança de Israel que eu estou aqui. Quantas tribulações Paulo não enfrentou? Os irmãos lembram quando Paulo e Silas estavam lá em Filipos, pregando o evangelho? Eles foram presos e jogados num calabouço. Eles começaram ali presos, com os pés no tronco. Durante a noite eles começaram a cantar louvores a Deus, cantar hinos em louvor a Deus. E de repente Deus mandou um terremoto. E a prisão se abriu. E eles estavam ali. O carcereiro quis se matar. E Paulo disse para ele: não faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. E Paulo pregou para aquele carcereiro. E ele e toda a sua casa foram batizados. Aleluia. E nasceu a primeira igreja presbiteriana independente de Filipos. Aleluia. Paulo sabia que Deus estava agindo nas suas tribulações. Todos os lugares para onde Paulo estava, Paulo sofreu oposição. Mas Cristo reinava nas suas tribulações. Não há evangelho fácil, irmãos. O evangelho fácil que está sendo pregado hoje é uma mentira.
O evangelho fácil que está sendo pregado hoje é uma falácia. Cuidado com o evangelho fácil. Não existe evangelho fácil. Nós precisamos aprender que o Senhor Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. A porta é estreita. A porta é estreita. Nós passaremos por lutas, passaremos por tribulações. Mas o evangelho avança, porque Cristo reina nas nossas lutas e nas nossas tribulações. Amém? O evangelho avança. O reverendo José Manuel da Conceição, quando sai da região de Pirassununga para ir a pé à reunião do presbitério no Rio de Janeiro. Naquela época não havia celular, não havia GPS, ninguém sabia onde ele estava. O presbitério vai se reunir, ninguém sabia onde estava o reverendo Conceição, porque ele era de pregar nos sítios, nas fazendas. E no seu caminhar, ele estava caminhando já descalço, próximo do dia de Natal, para chegar ao Rio de Janeiro na reunião do presbitério. Ele não aguenta mais, seu corpo está quebrado. E ele falece na beira da estrada. Ele é acolhido por uma pessoa que leva ele para uma estalagem, mas ele está tão mal que ele morre naquela mesma noite ali na estalagem. E ninguém sabia quem era ele. Ele é enterrado como indigente. Enterrado como indigente. Algum tempo depois, descobrem que ele era o reverendo, o padre protestante, o padre de Brotas, que havia se convertido. E mandam exumar o corpo, tirar o corpo do cemitério onde ele estava. Muitas das igrejas que estão aqui, presbiterianas e presbiterianas independentes, são devedoras do trabalho deste homem, porque ninguém pode parar o evangelho. Hoje, quando as pessoas cantam, a minha vitória tem sabor de mel, cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque nós vamos passar por lutas e tribulações. Mas o evangelho de Jesus continua avançando. Amém? A outra lição que nós temos aqui, irmãos, é para que o evangelho avance. A resposta que nós precisamos dar a essa marcha inexorável do evangelho é que nós precisamos deixar Cristo reinar nos nossos corações. Paulo era um apaixonado por Jesus. Paulo amava Jesus. Para Paulo, não era uma filosofia, não era algo legal apenas do ponto de vista filosófico de pensamento. Paulo teve uma experiência real com Jesus. Quando ele estava indo para Damasco, no caminho, com cartas para prender cristãos, porque ele era um perseguidor da igreja. Paulo havia estado no apedrejamento de Estevão. A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão antes da sua conversão. E ele está ali no caminho de Damasco e de repente, literalmente, ele cai do cavalo. E Jesus fala com ele. E ele ouve Jesus: Paulo, Paulo. E Jesus usa o nome hebraico dele, Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali Saulo tem um contato profundo com Jesus, uma transformação. E a partir daquele momento Jesus inunda o coração de Paulo. Inunda o coração de Paulo. E ele prefere ser chamado pelo seu nome grego e não pelo seu nome hebraico. Isso tem um ponto importante, porque Deus vai usá-lo para evangelizar os gentios e não para evangelizar os judeus. Por isso Paulo era muito mais fácil de ser aceito entre os gentios. E a partir daquele momento, Cristo passa a ser o centro da vida de Paulo. Quando Paulo vai para Roma, como eu já disse, ele vai pela esperança de Israel, porque Cristo estava no seu coração. Ele conversa com os judeus e diz, ele marca um horário. Vamos marcar um dia, verso 23.
Vamos marcar um dia para nos encontrarmos. E eles marcaram o encontro com Paulo. Todos os judeus que estavam em Roma foram até a casa onde estava Paulo. E Paulo começou então a falar de Jesus para eles. E o texto bíblico, irmãos, diz que Paulo começou de manhã. Provavelmente por umas 6, 7 horas da manhã. E foi até a tarde, umas 6, 7 horas da tarde. Mais ou menos 12 horas. Paulo pregando para os judeus. E o texto bíblico diz, no verso 23, que ele pregou a respeito de Jesus. Veja, Paulo não pregou sobre lei, Paulo não pregou sobre filosofia, Paulo não pregou sobre política, Paulo não pregou sobre sociologia, Paulo não pregou sobre economia, Paulo pregou sobre Jesus. De Gênesis até Malaquias, da lei até os profetas. Ele foi falar de Jesus, porque Paulo era um apaixonado por Jesus. Paulo era tão apaixonado por Jesus que Paulo não tinha relógio, não tinha horário. Teve uma certa oportunidade que Paulo estava pregando num cenáculo. Ele se entusiasmou com a sua mensagem e tinha um jovem sentado no parapeito da janela. E era um sobradinho. E Paulo avançou à meia-noite. E aquele jovem que estava ali, provavelmente cansado, adormeceu, cochilou, e Paulo pregando. E de repente o jovem que estava sentado na janela cai da janela lá embaixo e morre. Paulo vai ter que ir lá orar com o jovem para ressuscitá-lo. Paulo não tinha horário não para pregar, porque Paulo era um apaixonado por Jesus. Paulo era um apaixonado por Jesus. Se eu começar a pregar mais de meia hora aqui, muitos irmãos já vão ficar incomodados aqui. Fiquem tranquilos, irmãos. Não sou que nem Paulo, não. Gostaria de ser, não sou. Jesus reinava no coração de Paulo. E Paulo prega para os judeus 12 horas pregando para aqueles homens. 12 horas evangelizando aquele povo, falando de Jesus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Que maravilha! Conversões em massa, todos os judeus se converteram, foram lá, aceitaram Jesus. Os judeus começaram a brigar entre eles, porque alguns ficaram até persuadidos pelo que Paulo dizia, mas outros não. E começaram a brigar, diz o verso 25. Começaram a brigar e de repente viraram as costas para Paulo e começaram a ir embora. Irmão, se eu pregasse um sermão de 12 horas e ninguém se convertesse, meu Deus do céu. Misericórdia. Mas Paulo não se preocupava com isso. Paulo era apaixonado por Jesus. Paulo sabia que ninguém pode parar o evangelho. Paulo sabia que a palavra não volta vazia. Paulo pregou a palavra. E quando os judeus estavam indo embora, Paulo disse: vem cá, espere um pouquinho. O profeta Isaías já havia dito isso de vocês. Porque vocês tendo ouvidos não ouvirão. Vocês tendo olhos, vocês não verão. O coração de vocês está endurecido. Mas existe um povo que vai ouvir essa mensagem, os gentios. Esta mesma mensagem que eu estou trazendo para vocês, diz Paulo, os gentios a ouvirão e eles a receberão. Aleluia. Sabe por que você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã? Sabe por que você está aqui hoje? Porque Paulo pregou aquele dia para aquele grupo de judeus. E Paulo disse: os gentios vão crer nessa palavra. Os judeus não creram, mas os gentios creram. E nós estamos aqui hoje frutos daquele trabalho. Lá no primeiro século. Porque Paulo era um apaixonado por Jesus. Paulo era um apaixonado por Jesus. Quando Jesus reina no nosso coração, quando nós nos apaixonamos por Ele, nada impede com que o Evangelho seja anunciado, com que o Evangelho seja pregado.
Aleluia. Mas eu quero concluir, irmãos, essa mensagem com o terceiro ponto aqui importante que nós vamos aprender. O primeiro deles é deixar Cristo reinar nas suas tribulações. Evangelho é luta. Evangelho é sofrimento. Evangelho é muitas vezes você ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não é só vitória, não. Não é só sabor de mel, não. Vão ter momentos difíceis, momentos de choro. Mas o Senhor Jesus diz: venham, venham até mim. Tragam os seus fardos até mim. E tomem o meu fardo, porque o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Aleluia. Esse é o Senhor Jesus a quem nós servimos. E Paulo aprendeu isso, deixou Cristo reinar nas suas tribulações. Cristo reinava no seu coração, ele era um apaixonado por Jesus, ele pregava Jesus. Vocês sabiam que tem igreja evangélica que não prega Jesus? É incrível isso, né? Igreja evangélica que não prega Jesus. Paulo era apaixonado por Jesus. E por fim, os judeus foram embora. E Paulo ficou na sua casa durante 2 anos, acorrentado a um soldado romano. A casa era dele, porque ele havia alugado. E o verso 30 diz que ele recebia na sua casa todos os que o procuravam. E o verso 31 diz que ele pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Aleluia. Terceira lição que nós temos aqui: ninguém vai segurar o evangelho. E a resposta que nós temos que dar é: deixe Cristo reinar na sua casa. Deixe Cristo reinar no seu lar. Paulo estava preso na casa que ele alugara. Talvez aquela casa fosse um lugar de sofrimento para Paulo. Mas Paulo deixou Cristo habitar a sua casa, habitar o seu lar. E todos que iam lá, ele pregava o evangelho do reino de Deus. Ele falava sobre Jesus. O primeiro que se converteu deve ter sido o guarda. Deve ter sido o soldado que estava do lado dele. Deve ter sido o primeiro que se converteu. Mas Paulo ficou ali 2 anos pregando o evangelho. E sabe o que aconteceu em Roma, irmãos? Paulo inaugurou a primeira igreja presbiteriana independente de Roma. O evangelho foi pregado naquele lugar. Nasceu uma igreja em Roma. Que maravilha! A partir da casa que Paulo havia alugado, onde ele pregava o evangelho a todos que iam vê-lo, sem impedimento algum, porque ninguém pode parar o evangelho. Aleluia! Mas quando você está lendo o livro, você vai se deparar com essa frase: pregava o reino de Deus com toda ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, e ponto final. Termina o livro de Atos. É um final meio estranho, né? Você olha para cá, você fala assim, mas Paulo está preso, pregando o evangelho e termina aqui. O que aconteceu com Paulo? Qual é o fim dessa história? Por que que o livro de Atos termina assim, de repente, sem impedimento algum? O autor do livro de Atos, Lucas, termina aqui o relato. Pela tradição da igreja, pela história, pelas próprias epístolas que Paulo escreveu, principalmente a Timóteo, nós vamos inferir a história que Paulo ficou 2 anos preso e ele foi solto. Provavelmente ele foi julgado e no seu julgamento alguma coisa aconteceu que ele foi solto. Talvez disseram para ele: Paulo, você está livre, mas não pregue mais esse evangelho que você pregue. Paulo não deu nem ouvidos. Paulo continuou falando de Jesus. E ele vai para vários lugares. A tradição diz que muito provavelmente Paulo tenha ido até a Espanha, pregar o evangelho até a Espanha.
talvez o local mais longe que Paulo tenha ido. E Paulo ficou alguns anos pregando o evangelho. Até que Paulo novamente é preso. Paulo agora é preso pela perseguição de Nero. Nero empreende uma grande perseguição contra os cristãos. Nero, inclusive, vai incendiar Roma e vai colocar a culpa nos cristãos para que ele pudesse, pelo direito romano, perseguir os cristãos. E Paulo é novamente preso. E nós vamos encontrar Paulo escrevendo para Timóteo, seu filho na fé. Timóteo que acompanhou Paulo em várias viagens. Timóteo que foi o autor de algumas cartas que Paulo encaminhou para algumas igrejas. E Paulo agora está escrevendo para Timóteo e dizendo: Timóteo, meu filho na fé, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que frase poderosa. Agora só me resta aguardar a coroa da justiça que me está preparada pelo Senhor. Venha logo ter comigo, Timóteo. Venha antes do inverno. Todos me abandonaram. Olha, todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. Traga a capa que eu deixei na casa de Carpo em Troade. Traga os pergaminhos. Venha depressa. Venha antes do inverno. Olha o pedido de Paulo. Paulo provavelmente estava preso agora numa masmorra. Já não era mais um prisioneiro em casa, prisioneiro domiciliar com tornozeleira no pé do soldado romano. Ele agora estava numa masmorra fria. E o frio em Roma era terrível. Por isso ele pede para Timóteo: venha logo, venha depressa, traga minha capa, traga-me os livros, venha antes do inverno. Porque ele sabia que se o inverno chegasse, não haveria navegação para lá, o Mediterrâneo fechava. Os navios não navegavam durante o inverno e Paulo provavelmente morreria de frio na prisão. A Bíblia não diz como Paulo morreu, a tradição da igreja diz que ele morreu decapitado em Roma. Não sabemos se Timóteo chegou ou não a tempo, não temos essa informação. Mas, voltando para Atos, por que Atos termina aqui? Por que Atos não relatou mais coisas? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque vocês, a Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, há 120 anos, está escrevendo os capítulos de Atos dos Apóstolos. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, há 122 anos, está escrevendo os Atos dos Apóstolos. As igrejas evangélicas nesse país, no mundo, estão escrevendo os Atos dos Apóstolos. O livro não acabou, o livro não parou, você faz parte desta história. O Evangelho continua avançando sem impedimento algum. Ninguém pode parar o Evangelho. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Você faz parte dessa história. Você está escrevendo o livro de Atos. O livro de Atos continua a ser escrito ao longo da história, com acertos, com erros, com problemas, com dificuldades, mas o Evangelho continua avançando, o Evangelho continua sendo pregado, o Evangelho continua sendo testemunhado. E aqui nesta cidade, vidas foram salvas por Jesus. Aqui nesta cidade, vidas foram transformadas por Jesus. Aqui nesta cidade, vidas tiveram totalmente a sua vida, a sua história modificada por Jesus. Porque vocês estão escrevendo o livro de Atos, sem impedimento algum. Deixe Cristo reinar nas suas tribulações, meu irmão. Aquelas lutas pelas quais você está passando. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da fé. Deixe Cristo reinar no seu coração. Deixe Cristo estar lá. Seja um apaixonado por Jesus.
Deixe Jesus ser o centro da sua vida. E lá na sua casa, lá no seu lar, deixe Jesus reinar. Fale de Jesus na sua casa. A sua casa é a sua primeira igreja. É lá que o evangelho é pregado e proclamado. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, pela igreja, com gratidão ao conselho da igreja, ao reverendo Gilmar, pelo convite de estarmos aqui. E essa data tão simbólica e importante para a IPI de Agudos. Ninguém pode parar o evangelho. Ele avança, ele continua avançando neste lugar, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por este momento de culto, momento em que a tua palavra é anunciada e proclamada. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada irmão e de cada irmã presente aqui, de cada família, Senhor. Ao longo da história, ao longo desses 120 anos, o Senhor operou neste lugar e tem operado maravilhosamente. Salvado vidas, transformado corações. O Senhor tem, ó Deus, realizado coisas extraordinárias nesse lugar e continuará fazendo, porque o teu evangelho avança sem impedimento algum. Ó Deus, abençoa esta igreja, as famílias, o conselho, pastor, Senhor, todos aqueles que fazem parte dos ministérios. Senhor, que aqui o teu evangelho seja proclamado com alegria, que o teu evangelho seja proclamado com retidão, Pai. Ó Deus, abençoe o teu povo que se reúne aqui, e que este povo possa abençoar essa cidade, como sementeira que sai na diáspora para levar a tua palavra, para anunciar a tua palavra. Ó Deus, abençoe este povo que se reúne aqui, e que o livro de Atos continue sendo escrito por esta igreja, Pai, ao longo da história, para a honra e glória do Senhor Jesus. Venha reinar nas nossas lutas e tribulações. Venha reinar no nosso coração. Nós queremos ser apaixonados por Ti, Senhor. Reina na nossa casa. Reina no nosso lar, Senhor. Para que lá seja o farol, o local onde o Teu Evangelho é anunciado. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos partindo para o final desse culto. Eu sei que você não iria cair da janela e nem do banco, né? Ouvindo essa palavra, né? E nós vamos estar orando, o reverendo Sérgio estar impetrando a bênção, e depois nós temos uma homenagem para fazer, e eu peço a atenção dos irmãos, que aguarde. O Renan mantenha a câmera ligada, tá? E depois nós teremos no salão social uma recepção para todos os irmãos. E estaremos agradecendo a todos também. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo privilégio de servir ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de continuar escrevendo a história do Evangelho sobre a face da terra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sofrer por amor ao seu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela coragem que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe e que ela seja sempre desafiadora nas nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe-nos, ó Deus, nós pedimos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, e que as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com a sua casa, com a sua família, com esta igreja, agora e pelos séculos sem fim. Amém. Podemos sentar, irmãos. Conselho, sempre quando tem uma data toda especial, o conselho decide lembrar de algumas pessoas, e nós vamos fazer isso neste momento.
Pedir a dona Dilma que pegue as placas, por favor. E nós queremos homenagear os 2 presbíteros mais experientes da igreja hoje. Aqui. E eu quero chamar aqui à frente o presbítero Carlos Roberto de Paula Lima. Aqui na frente, do nosso lado aqui. E também, colocando aqui, o presbítero Ideraldo. Irmãos, 2025, ano em que a IP de Agudos comemora 120 anos, presta homenagem ao presbítero Carlos Roberto de Paula Lima. Cumprimentamos o amado irmão pelo brilhante serviço prestado ao nosso Senhor Jesus Cristo como presbítero da IPI de Agudos, iniciando seu ministério em 24 de 5 de 87, eleito por atender os direitos e qualificações dos ministros exigidos na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito. Agudos, 15 de outubro de 2025, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:12. Pedi que todos os presbíteros venham aqui, estejam aqui conosco. Vocês vêm um pouco à frente, eles ficam atrás de vocês. Para o presbítero Carlos, como ele teve uma caminhada, né? E quando ele deixou de estar como presbítero, ele conversou com alguém, tem alguém assim muito especial que aceitou o convite. Pedi que a Uziana entregue para o presbítero Carlos. Em 2025, ano em que a IPI de Agudos comemora 120 anos, presta homenagem ao presbítero Ideraldo Garavelli Gonçalves. Cumprimentamos o amado irmão pelo brilhante serviço prestado ao nosso Senhor Jesus Cristo como presbítero da IPI de Agudos, iniciando seu mandato em 24 de 5 de 1987, quando era ainda bastante jovem, foi eleito por atender os direitos e qualificações dos ministros exigidos na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito. Agudos, 15 de outubro de 2025, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu pedi que a presbítera Edilene entregue para o Ideraldo. E no dia 15, nós entregamos também, em homenagem aos octogenários, mas ela não pôde estar conosco, então eu quero convidá-la para que esteja aqui. Ela pensou que tivesse escapado, né? Mas ela não escapou. No ano em que a IPI de Agudos completa 120 anos, presta homenagem à octogenária Maria Carmen Travaim de Moraes, mulher afetuosa de Deus. Carinhosamente cumprimentamos a querida irmã pelo afeto do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa quem tem que entregar, certamente, é a presbítera Dilma, né? Por favor.
É verdade. E dentre as homenagens, né, nós tivemos também a igreja, para você que faz parte desta história, né? Você foi lembrado aqui na cidade durante essa última semana. É uma moção da Câmara Municipal de Agudos. A Igreja Presbiteriana Independente de Agudos celebra neste 2025 um marco significativo de 120 anos de fundação. Fundada em 1905, essa instituição religiosa tem sido pilar fundamental para a cidade de Agudos, proporcionando à comunidade um espaço de fé, reflexão e apoio espiritual, além de desempenhar um papel social ativo no município. Ao longo de sua trajetória, a igreja se destacou por sua atuação nas diversas áreas, com ênfase no desenvolvimento da espiritualidade, educação cristã e apoio às famílias. Seu trabalho pautado nos princípios do Evangelho, tem contribuído para a formação de cidadãos responsáveis, solidários e engajados na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Além disso, a Igreja Presbiteriana Independente de Agudos se mostra uma importante parceira da comunidade local, promovendo ações de apoio social, assistencialismo e solidariedade, beneficiando inúmeras famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. Seu compromisso com o bem-estar coletivo é exemplo de dedicação ao próximo e ao fortalecimento dos laços comunitários. Por todo esse legado de fé, trabalho e amor ao próximo, esta Casa Legislativa, por meio da presente moção de aplauso, reconhece e homenageia a Igreja Presbiteriana de Agudos, seus pastores, membros e lideranças, pelo relevante serviço prestado ao município ao longo de sua existência e sua caminhada de 120 anos continue sendo um exemplo de fé e dedicação a Deus e à comunidade. Também tem outro ofício da Câmara ao senhor pastor Gilmar. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Agudos, informo que a sessão ordinária realizada no dia 11/8, a Câmara Municipal de Agudos, por meio de seus 13 vereadores, tem a honra de expressar votos de congratulações à Igreja Presbiteriana de Agudos pela celebração dos 120 anos de história em nosso município. Ao longo de mais de um século, essa igreja tem sido um instrumento de fé, amor ao próximo e transformação social em nossa cidade, desenvolvendo um papel espiritual e comunitário fundamental na formação de valores cristãos, na solidariedade e na edificação de vidas. Não poderíamos deixar de destacar o relevante trabalho eclesiástico realizado pelo reverendo Gilmar, que, com dedicação, sabedoria e firmeza pastoral, tem conduzido o rebanho com zelo, contribuindo de maneira notável para o crescimento da fé e da comunhão entre os membros da igreja e a sociedade agudense. Neste marco histórico, registramos nossa admiração por essa trajetória de compromisso com o Evangelho, com a ética cristã, com o bem-estar da população, desejando que Deus continue abençoando abundantemente essa obra e todos os seus membros. Recebam, portanto, nossos mais sinceros parabéns por este importante jubileu, com votos de contínuo sucesso e bênção sobre a Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. Atenciosamente, Joster Aparecido de Melo, presidente da Câmara. Pode dar uma salva de palmas também. Você faz parte dessa história. E é muito importante isso, né? Tem sempre alguém olhando para você. Tem sempre alguém observando. Não se esqueça disso. E seja sempre esse servo do Senhor, essa serva do Senhor, que trabalha na obra do Senhor, para o louvor, glória e honra do nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Eu quero passar a palavra presbiterial, depois para o Carlos também. Quero agradecer aos irmãos do conselho, né, por esse reconhecimento. Agradecer à igreja, falar aos jovens e adolescentes. Eu me casei com 20 anos,
E com 22 para 23 anos eu fui eleito presbítero. Eu passei mais parte da minha vida como presbítero do que outro tempo da vida. Então é um desafio, né? Quando Deus nos chama, quando Deus nos vocaciona, às vezes a gente está querendo construir uma história, está querendo tomar outros caminhos, mas quando Deus nos chama, nós temos que dizer o sim, né? Inexperientes, jovens, mas apaixonados por Jesus, né? E se chegamos até aqui, é porque Deus esteve conosco e Jesus esteve presente nas nossas vidas. Apesar de toda a luta, toda a dificuldade, podemos dizer até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem amparado diante de tantas tribulações. Nós agradecemos aos irmãos e agradecemos ao conselho por esse momento tão importante da nossa vida. Amém. Graça e paz, irmãos. Bastante motivo assim, de grande alegria, essa surpresa. E até falei para o pastor, não sabia, por isso surpresa. Eu deixei o paletó e a gravata no carro. Filho de presbítero, diaconisa. Cheguei aqui em Agudos em 1985 e fomos recebidos, eu, a esposa e as filhas, no templo antigo, ali na frente, perto do muro, e alguém disse, a dona Dilma estava presente. Alguém disse, acho que, se não me engano, dona Nésia, vocês são a família que estão chegando de Bauru? Sim, somos nós. Nós já estávamos esperando por vocês. Essa recepção cativou os nossos corações. E hoje já são 40 anos de vida em Agudos, 40 anos como membros dessa igreja e também no presbiterato. Ser presbítero foi um sonho que eu tive e que Deus realizou me dando o privilégio de que isso acontecesse aqui em Agudos. Trabalhamos muito, como disse o reverendo Sérgio na sua pregação, o evangelho não é fácil, mas ainda que eu tenha decidido estar em disponibilidade ativa, o evangelho não para. Ele continua sendo anunciado, pregado, propagado, e a igreja tem renovado a sua liderança para que isso seja uma verdade absoluta. Sou grato a todos os irmãos, sou grato à igreja, ao conselho, por esse privilégio, por esta lembrança que vai ficar marcado para sempre em minha vida. Muito obrigado, irmãos, e estamos aí, tendo trabalho, estamos disponíveis para realizar. A Carmen não quer falar. Vamos colocar em pé, vamos orar pelos nossos irmãos homenageados aqui e depois nós estaremos nos dirigindo lá para o salão social. Pedir à pastora Juliana que ore pelos nossos irmãos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento, Senhor, tão importante, Senhor, para a nossa vida, Senhor, de igreja, Senhor, para os nossos irmãos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, ó Pai. Nesse momento, Senhor, nós temos gratidão no coração, Senhor, e queremos agradecer, Senhor, pela vida do presbítero Ideraldo, Senhor, pela vida do presbítero Carlos, ó Pai, da nossa irmã Maria Carmen, Senhor, servos, ó Pai, que há tantos anos, ó Pai, se colocaram à disposição, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usou a vida deles, ó Pai, para que muitas vidas vissem a Te conhecer, Senhor. Muito obrigado pela família deles, ó Pai, e que o Senhor possa estar derramando as Suas bênçãos, Senhor, que eles possam ser usados através do Seu Santo Espírito, onde eles estiverem, Senhor, que muitas vidas, Senhor, possa vir a Te conhecer através da vida deles, Senhor. Nós Te louvamos e engrandecemos o Seu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, no meio do Seu povo, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nossa gratidão a todos os irmãos e irmãs que nos visitam nessa noite, os nossos amados lá de Macatuba.
que vieram para estar conosco. Deus os abençoe poderosamente. Nosso abraço e gratidão por estar aqui. Ao nosso irmão e amigo, irmão, pastor nosso, né, Sérgio Gini, que esteve conosco também, nós queremos agradecer, mandar o nosso abraço para toda a família e para toda a comissão executiva da nossa igreja, e que continue nesse trabalho lindo que vocês têm desenvolvido para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Aos familiares, né, eu tenho certeza vão querer subir aqui à frente para tirar uma foto, né, junto da placa. E se você quiser também tirar uma foto ao lado da placa da moção, você faz parte dessa história. Então você pode tirar uma foto ali, porque é uma homenagem para todos aqueles que têm trabalhado na obra do Senhor aqui no Reino de Deus. E o restante, quem quiser, já pode se dirigir ao salão social, que nós teremos uma confraternização. Que Deus nos abençoe e uma boa semana para todos. Amém? Amém? Eu e o pastor Sérgio Gini vamos ser aqui já na frente para estarmos cumprimentando ali.